CBN, Saúde e Bem-Estar. Hoje vamos ouvir o episódio sobre hematoma subdural crônico, que por acaso é a doença, que está passando por tratamento o ator Tony Ramos. Esse quadro com o Dr. Vítor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, foi exibido no estúdio CBN do dia 18 de janeiro. E agora a gente vai falar de saúde. Dr. Vítor, que é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Dr. Vítor, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvinte CBN. E agora a gente vai falar sobre eu não sei se eu chamo de doença, porque quando é um hematoma, é algo que vai surgindo no nosso corpo, e aí a gente está falando de um que vai para cirurgia no cérebro, o hematoma subdural crônico, que foi o que aconteceu com o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Explica para a gente o que é esse hematoma subdural crônico, Dr. Vítor. Exato, Guarizo. O Carlos Alberto da Praça Nossa acabou de ser operado por um hematoma subdural crônico, que é a formação desse hematoma que fica entre o crânio e o cérebro de algumas pessoas, em especial dos idosos, já que nessa idade, principalmente pela própria idade e por outros problemas comuns nessa idade, o cérebro ele vai atrofiando, esticando algumas veias que normalmente fazem a comunicação da parte óssea para o cérebro. E essas veias, quando rompem, elas vão formando coágulos, e esses coágulos, com o tempo, começam a comprimir o cérebro, causando alguns problemas, Guarizo. E o que causa isso, Dr. Vítor? É natural ou tem algum tipo de fator hereditário, por exemplo, algum hábito do dia a dia que possa causar esse hematoma? O principal fator de risco é realmente essa atrofia do cérebro, que vem, um dos fatores de risco, a idade. Acima de 80 anos, como é o caso dele, o cérebro normalmente já não tem mais o mesmo volume que tinha na idade jovem, causando então esse espaço relativo, um espaço maior que fica entre o crânio e o cérebro. Além disso, o uso de alguns medicamentos, como anticoagulantes, o próprio AS, que muitas vezes a população dessa idade usa para prevenção de outros problemas, é um fator de risco em si. Por fim, outros fatores, como o alcoolismo, problemas como demências, e que também provocam essa atrofia do cérebro, aumentam a chance de acontecer. Mas dificilmente esses hematomas acontecem de modo espontâneo. A maioria das vezes você tem um trauma, um pequeno acidente, como foi o caso dele, que em novembro sofreu um trauma doméstico, e em consequência disso, essas pequenas veias vão acumulando um sangramento progressivo, a ponto de, em determinado momento, o hematoma ser suficiente para comprimir o cérebro. E, no caso, a prevenção seria dessa forma, diminuindo o consumo de bebida alcoólica, claro, evitando o acidente, mas o acidente, ele é algo que acontece, é difícil a gente prever, mas tem que ter alguns cuidados aí para evitar que isso aconteça, e que possa causar esse tipo de hematoma no cérebro. Exato, a mensagem mais importante de hoje seria, além de conhecer, essa que é uma patologia, uma doença relativamente comum em uma idade mais avançada, saber o que fazer para prevenir, A queda, como fator principal para desencadear o hematoma, ela já é algo que a gente já vem falando em outros programas de prevenção, e para isso, os cuidados domésticos, como evitar anteparos ali que facilitem a queda, manter os pisos sempre antiderrapantes, com iluminação adequada, e um calçado que seja um calçado que dê firmeza ao andar para o idoso, mas também identificar esse problema quando ele acontece, de preferência no início do quadro. Quando nós temos o hematoma subdural, ele vai progressivamente causando sintomas. O sintoma, em 80% dos casos, se inicia com uma dor de cabeça. Mas dado que o hematoma ele pode comprimir progressivamente o cérebro, ele pode associar também sintomas neurológicos, como alguma dificuldade de falar, alguma dificuldade de mexer parte do corpo, um certo grau de confusão mental ou dificuldade de coordenar os movimentos. Então, e qualquer um desses sintomas, assim como outras manifestações neurológicas, como uma crise convulsiva, por exemplo, podem ser sinal de um hematoma subdural crônico. A mensagem mais importante hoje é:
Se você tem já esses fatores de risco, né? Seja pela idade, seja pelo uso de bebida alcoólica de modo regular, ou até mesmo algum problema como demências, e sofreu uma queda, normalmente se espera que entre o hematoma possa surgir a partir da segunda semana até o segundo mês após essa queda, que não precisa necessariamente ser uma queda em que o paciente perca os sentidos, né, perca a consciência. Ele pode sofrer um trauma leve, às vezes uma queda de cama, algo do tipo, e depois desse prazo, entre 2 semanas a 2 meses, a gente tem que ficar atento na existência desses sintomas, como a dor de cabeça, que é diferente de qualquer outra dor que ele já teve, ou mesmo que se é um paciente que tem uma dor recorrente, é uma dor mais intensa, com uma frequência diferente do que habitualmente tem, associado ou não a um desses sintomas, como um quadro de confusão, falar coisas meio sem sentido, dificuldade de movimento, dificuldade de até enxergar alguns objetos. Então, na presença desses sintomas, principalmente se o paciente tem esse histórico, né, de idade avançada, uso de anticoagulante e apresentou um trauma, mesmo que leve, seria importante buscar um serviço de saúde no intuito de fazer um diagnóstico, porque esse hematoma, em muitos casos, como foi o do Carlos Alberto, ele precisa ser drenado e isso evita uma piora neurológica ou mesmo sequelas. Doutor Vitor, e depois, falou de sequela, é aí que eu quero chegar. Quando é removido, né, a gente vai falar do exemplo, por exemplo, do Carlos Alberto, que agora está muito próximo. Depois que é removido, acabou ou a sequela ela é algo comum? É muito importante essa pergunta, exatamente porque o que define a permanência ou não da sequela é o tempo em que ela permaneceu, além da intensidade, naturalmente, do dano, né? O intuito de informar é exatamente porque a grande maioria dos pacientes que, uma vez tendo o hematoma drenado, aqueles sintomas neurológicos que apareceram, seja alguma dificuldade de fala, de equilíbrio, movimento, eles tendem a recuperar. E o hematoma, claro, surgiu, a maioria das vezes, num paciente que já tem essa propensão, é necessário que ele siga uma vigilância ali com exames de controle, mas se não houver nenhum outro evento, como um trauma, uma batida no crânio, dificilmente o hematoma ele recidiva, ele volta, né, uma vez drenado. E um detalhe importante, Guarizo, é que nem sempre é necessário drenar cirurgicamente. Se o hematoma ele é identificado no momento em que ele já existe, ou seja, já é visível no exame de imagem, mas ainda não traz uma consequência, uma sequela neurológica, um sintoma que possa atrapalhar a vida do paciente, a gente hoje dispõe de medicamentos que ajudam o corpo a reabsorver esse hematoma, assim como acontece hematoma na pele, que você sofreu um trauma ali eventual, aquele roxo ele vai sumindo, também há a possibilidade desse hematoma ser reabsorvido, principalmente após a utilização de alguns medicamentos. Daí, mais uma vez, a importância da identificação precoce desse quadro. Exato, dá para curar, então, né? E o tratamento, como ele é Exato. feito? Dado o diagnóstico, né, ele é feito através dessa suspeição e você, ao procurar um médico, ele faz ali um exame de imagem que muitas vezes pode ser uma simples tomografia de crânio sem contraste. Uma vez identificada essa lesão, se não for algo que já esteja causando ali um efeito muito compressivo sobre o cérebro, é possível usar medicamentos comprimidos diários, algo em torno de 1 a 2 meses, e é feita uma reavaliação com estudos de imagem nesse período ou antes, se surgirem alguns sintomas diferentes. Mas caso o hematoma já tenha realmente um volume considerável, já esteja causando uma compressão, um efeito de massa, um efeito compressivo sobre o cérebro, e apresentando sintomas neurológicos, como esses que a gente citou, dificuldade de movimento, equilíbrio, confusão mental, é necessário fazer uma drenagem cirúrgica, mesmo que o paciente seja idoso. E, no geral, são drenagens mais superficiais, que não demandam uma cirurgia de um porte tão grande e costuma habitualmente ser muito resolutiva, né? Principalmente nesses casos em que o hematoma é significativo e, além do risco de sequelas, trazem realmente o risco de vida ao paciente. Dr. Vitor Vasconcelos, portanto, falando sobre essa doença, ou não sei, doença não é a melhor palavra, né? Como é que eu defino, Dr. Vitor? De fato, é um problema neurológico, é uma doença neurológica que não é uma doença decorrente apenas do tempo, mas sim de fatores de risco que, somados a normalmente um trauma, desencadeiam essa complicação, que é o hematoma, né?
Tá certo. Dr. Vitor Vasconcelos volta então na próxima semana com mais um quadro Saúde e Bem-Estar aqui na CBN Campinas. Dr. Vitor, que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Grande abraço, Dr. Vitor. Até semana que vem. Um abraço para você e ótima semana a todos.